Bom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e a todos, ou como os angolanos dizem aqui, gostam de dizer, os melhores cumprimentos no fuso em que estiver. E temos aqui vários fusos, então sejam todas e todos muito bem-vindos a esse nosso clube de leitura PALOP. Esse é o nosso segundo encontro. Tivemos um primeiro encontro na semana passada, né? E esse evento ele é organizado principalmente pelas minhas amigas parceiras, né, do outro lado do Atlântico, na América Latina, pela professora leitora Fernanda Ricardo Campos, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, pela professora leitora Rafaela Pascoal Coelho, da Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, né? E nós aqui do outro lado, aqui em África, a minha parceira Nadusca Mário, lá em Cabo Verde, da Universidade de Cabo Verde, e eu aqui em Luanda, da Universidade Agostinho Neto, né? Então, é um prazer conversar com vocês e é uma honra receber aqui hoje conosco a escritora Dina Salustio, e que vamos conversar aqui hoje com ela, né? Isso é maravilhoso, né? Ter a presença da escritora conosco, e vamos conversar sobre os textos da Dina Salustio, né? O texto Liberdade Adiada, Mãe Não É Mulher, Forçadamente Mulher, Forçosamente Mãe, esses textos que são do livro Mornas Eram as Noites, né? Já de antemão agradeço imensamente a Dina pela disponibilidade, né, desses textos. Um dos nossos propósitos aqui é justamente fazer circular esses textos e, então, a liberação, a autorização dos autores é fundamental para que isso aconteça. Muito obrigado e, mais uma vez, né, é uma honra e uma alegria tê-la conosco. Eu vou apresentar rapidamente aqui a Dina Salustio, mas é claro, ela vai ter a oportunidade de falar melhor, se apresentar e conversar com a gente. Bom, Dina Salustio é uma jornalista, professora e premiada escritora cabo-verdiana, considerada a primeira mulher a escrever um romance cabo-verde e é membro fundador da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Foi por 2 vezes distinguida pelo governo de Cabo Verde, primeiro com a Medalha de Mérito Cultural e depois com a primeira classe da Medalha do Vulcão. O livro Mornas Eram as Noites, onde estão reunidos os contos que discutimos hoje, foi lançado em 1994. 4 anos mais tarde, Dina publica o romance A Louca de Serrano, que é considerada a primeira obra de ficção escrita por uma mulher em Cabo Verde. Muito obrigado, Dina Salustio. E eu já começo perguntando aqui como é essa experiência de estar aqui conosco hoje. A senhora esteve também conosco na semana passada, e esse encontro com os leitores de além-mar, né? De um e de outro lado do Atlântico. Boa noite, boa tarde a todos. Nós aqui já está quase noite. Eu começo por agradecer o convite que vocês me fizeram para participar nesta conversa entre escritores, entre leitores, leitorado brasileiro, de várias partes do mundo. E é esta oportunidade também de falar da literatura cabo-verdiana, porque a literatura também leva a nossa cultura, leva a nossa alma, leva os nossos problemas, leva as nossas alegrias. Então eu quero partilhar isto convosco. E é uma honra estar aqui com o Caio, a convite da Nadusca,
E com a Fernanda, bom, não vou dizer nomes, sou má a dizer nomes, depois esqueço metade. Com todas vocês que eu estou a ver no ecrã e as outras que vão entrando. É uma experiência interessante porque, sabe, nós das ilhas vivemos um bocado em isolamento. E mesmo que a gente viaje muito, mesmo que a gente pegue no telefone todos os dias, horas ao telefone, há uma coisa que nos impede de ver o outro, de abraçar o outro, que é o mar. Não nos deixa, somos insulares. Então esses encontros possibilitam esse encontro, esse abraço que eu digo, um abraço de palavras de longe, um abraço de afetos de longe, mas podem crer que são muito, muito, muito próprios para vocês. Eu não sou muito de falar, vocês têm que me perguntar. Ok. Eu Então esqueço vamos metade das falar. perguntas. Não, tá ótimo. É para falar Você livremente, está em não se Angola? preocupe. Eu estou em Angola aqui, estou em Luanda. Agora aqui já são 20h15, já é noite aqui. Eu vivi muitos anos em Angola. Ah, é? Vivi 10 ou 12 anos em Luanda. Oh, Mas a zona que eu considerava minha, porque era do meu marido e dos meus filhos, era a zona do... Como é que se chama aquilo? Agora, como é que se chama? É General Machado... Sei lá, é perto do Guam, pronto. Bié, era o Luanda, Bié. o Bié. Oh, Pois ok. os nomes mudaram muito, eu fico baralhada, mas era o Sim, Bié, que é uma sim. zona lindíssima. Já Em tem Angola muito tive tempo? experiências muito boas, quer com... E que depois influenciaram a minha escrita. Uhum. Eu fui professora e coordenadora de uma casa chamada Casa dos Rapazes da rua, que não tinham onde ficar à noite e iam dormir no lar. Eu era diretora do lar durante o dia, dava-lhes aulas e contava-me histórias maravilhosas de superação, de rebeldia, de insurreição. E então isso tudo fez-me muito mais rica estar em Angola. E depois também trabalhei com mulheres, com raparigas, não dizem raparigas, com jovens mulheres que também não tinham família em Luanda, elas vinham de outras províncias, na altura chamava-se províncias, vinham de outros distritos, e eu acompanhava-as a ver o seu descontentamento por serem obrigadas a ficar num lugar do Estado, num lugar que elas não tinham escolhido. Isso fazia também, provocava no meu imaginário cenas que se podia evitar, cenas que se podia controlar, cenas que se podia também, possivelmente, amar. Gostei muito dessa experiência em Luanda. Que maravilha. E já que a senhora citou aí as mulheres, né? As raparigas, como aqui se dizem aí também, nos contos da senhora e na literatura da senhora há uma presença marcante, né, do universo feminino, das personagens femininas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, a ideia de construção do universo feminino, das personagens femininas. Hoje, aqui, para escutar a senhora, né, temos a maioria de mulheres, né, leitoras, né? Imagino que a senhora também escute, né, das suas leitoras, ou uma aproximação ou distanciamento, né, daquilo que a senhora escreve. Eu escrevo muito sobre mulheres porque em Cabo Verde nós não tínhamos escritoras mulheres. Até a independência, nenhuma mulher em Cabo Verde tinha publicado. Para lhe dizer que até agora, das nossas melhores poetisas ou contistas, elas ainda não tinham publicado. E estavam lá, estavam aqui em Cabo Verde. Estavam ao lado dos claridosos, estavam ao lado dos escritores portugueses que vinham para Cabo Verde e publicavam. Quer dizer, os cabo-verdianos publicavam, qualquer escritor que chegasse aqui também tinha a sua oportunidade de publicar, mas eu ainda não estava nessa cena, mas as mulheres não eram chamadas para uma revista, não eram chamadas para um jornal, não eram chamadas para um boletim.
houve de facto um grupo de mulheres que ainda publicou alguns poemas, e para aí são 6, não vou dizer os nomes que depois eles passam também de repente, mas pronto, eram filhas de portugueses, e muitas delas não tinham saído de Cabo Verde, tinham aqui ficado, e escreveram para o Almanac Luso-Brasileiro e para o Almanac Cabo-Verdiano. Pequenos poemas, mas é só isso que nós temos. Nós, quando entramos na vida da literatura cabo-verdiana, não encontramos referências de mulheres, nem nomes de mulheres. Mesmo os claridosos, que são o máximo da nossa literatura, mesmo eles, e que eram justos e que procuravam, até sonhavam com a independência e escreviam sobre a independência, a possível independência de Cabo Verde, eles não olhavam para o lado, para as mulheres, para as irmãs, para as mães, como mulheres capazes de escrever. E a Claridade não tem nenhuma mulher na sua rota. Depois da independência, já depois da independência da Guiné, mas depois das guerras, da guerra colonial, ou das guerras coloniais, é que as mulheres começam aqui a publicar umas coisas, e isso acontece por aí em 1970, nossa independência é 75, elas publicam em 74, entre 74 e 77, para ver. Nós tivemos contistas, e que são hoje ainda referências, a Margarida Mascarenhas, tivemos a Orlando Amarilis, que é o nosso máximo, tivemos a poeta Yolanda Moraz, que são ainda figuras, que são nomes, que são referências, mas nessa altura não publicavam. Então isso faz confusão, porque nós não temos um suporte que nos ajudasse a tirar um rumo para a nossa escrita. Nós tivemos que fazer sozinhas, mas é mentira, sozinhas não, porque nós temos todo um background de escritoras do mundo inteiro. Escritores do mundo inteiro. Nós lemos, nós preparamos para a escrita. E então, apesar de não termos mulheres, mas nós tínhamos as famílias, nós tínhamos as mulheres do campo, tínhamos as mulheres do meio rural, tínhamos as mulheres do meio urbano, tínhamos as mulheres que vendem o peixe, tudo isso, toda esta cena todos os dias se passa em Cabo Verde, então aquilo era o nosso material. Nós tínhamos um livro vivo. Nós tínhamos escritoras vivas, porque elas gritavam as suas dores, gritavam as suas agonias e também a sua esperança. Porque o que nos move, a mim o que me move na escrita é a esperança. E por isso, nessa esperança, a senhora reconhece como algo próprio desse universo feminino? Tem que ser. Tem que ser. Quer dizer, eu acho que a humanidade tem que ter esperança, porque senão ao primeiro golpe cai, não é? Tem que ter esperança que aquilo é passageiro, o mal é passageiro. E talvez tenha de ter esperanças que o bem também é sempre passageiro. Não é? Não há nada eterno, não há nada garantido, não há nada seguro. A gente é que torna as coisas passageiras, reais e realidades, e com um tempo de vida. Isto é uma verdade. Mas eu quando escrevo sobre as mulheres, eu escrevo sobre a realidade delas. E elas têm esperança. Quando elas se matam para educar os filhos, é na esperança que esses filhos tenham sucesso. Filhos e filhas, claro. Tenham sucesso. Quando elas se levantam de manhã para ir à procura de um dia de trabalho, é na esperança de conseguir esse dia. Quando elas se revoltam, é na esperança que sejam ouvidas. Então, essa esperança está aqui nas ruas. Porque se nós não tivéssemos esperança, Caio e os outros parceiros desta conversa, se não tivéssemos esperança, não fazíamos nada. Porque a realidade é muito dura. É uma realidade que, como diz, quer dizer, as pessoas quando chegam a Cabo Verde, e quando chegavam a Cabo Verde, agora não, mas quando chegavam a Cabo Verde até 75, dizem, como é possível? Vocês querem independência para quê? Essas pessoas que vinham de fora e que ainda não conheciam Cabo Verde não sabiam que nós tínhamos esperança. Essa esperança que foi depois cantada pelos nossos poetas e escritores, mas também pelos nossos jovens políticos que nos levaram, que nos conduziram à independência.
Vocês Então, têm há a uma... esperança de Agostinho Neto, nós temos outras esperanças aqui dos nossos poetas também, Mílder Cabral e outros. Que ótimo, que ótimo. Então, a senhora acha que houve uma mudança das personagens quando a senhora publicou esse livro, como as personagens se modificaram de Cabo Verde atualmente, ou permanecem as mesmas? Ver se eu ouvi. Ok, desculpa. Eu também não desculpe, eu que me embolei aqui também. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora vê mudança nas Mudança, sim. mulheres, nas Mudança. personagens, Mudança uma é que eu não tinha transformação. percebido. Ok. É, Ah, quer dizer, eu confundo muito o papel de escritor e o papel de cidadão, percebe? Nós cidadãos, temos que estar sempre a não ver mudança, para podermos ter um motivo para falar, para obrigar os políticos a darem sei lá, a sua contribuição. Temos que dizer que está tudo mal, ou então que está tudo mais ou menos, que está tudo igual. Nós temos essa ideia. Mas isso é uma ideia também que a gente sabe que é provocatória. É absolutamente provocatória. Porque tem havido mudanças, sim. Olha, nós quando tomamos a independência, em 1975, com o PAICV, nós tínhamos 70 e tal por cento de analfabetos. Hoje, não temos analfabetismo em Cabo Verde. Temos o residual. As mulheres estão a estudar, os homens estão a estudar, as raparigas estão a estudar, os rapazes, quer dizer, está tudo cheio de jovens a estudar e de menos jovens. Temos professores, que a gente não tinha professores, vinham eles todos de Portugal ou de outros lugares para aqui, para nos ajudar a alfabetizar e a dar a formação. Então, eu não posso dizer que não há mudança, porque a nossa mentalidade também mudou. Só que, quando a mentalidade muda, nós tornamos mais exigentes, não é? A gente torna-se mais exigentes e quando somos exigentes, temos, não sei se é por defesa, para conseguir o que nós queremos, temos a tendência a dizer nada mudou, está tudo igual. As pessoas mudaram, elas sabem ler. Nós temos mais saúde, nós tínhamos 3 médicos quando ficámos independentes. Hoje temos médicos, exportamos como quem diz, eles vão e não voltam. Mas isto é a sina de Cabo Verde, as pessoas saem e sempre podem e não voltam. Então esta mudança nas minhas personagens, eu acho que sim, que houve, são outras causas, está a perceber? A mesma revolta, a mesma vontade de mudar, a vontade de conquistar palcos e de ter falas, isso é a mesma coisa, mas a nossa realidade é que mudou. Essa é que mudou. Os problemas sociais são outros. Porque sabe, quando você tem fome e pede um pão, se lhe derem um pão, você depois quer um bocadinho de manteiga para pôr no pão. Está a perceber? Nós, à medida que temos consciência da nossa situação, vamos exigindo mais. E é bom que a gente exija sempre mais. Porque quando a gente exige mais, ganhamos alguma coisa. E estamos a trabalhar também mais. Estamos a trabalhar em outros ramos, uns ramos mais modernos. Temos uma democracia que é boa, uma boa democracia, que nos leva a ter orgulho naquilo que os nossos fizeram por Cabo Verde. É ótimo, muito bom ouvir a senhora. E a senhora é considerada a primeira mulher a escrever em Cabo Verde, quer dizer, a senhora é pioneira. E tem aqui outras mulheres leitoras da senhora e homens que se identificaram com a escrita da senhora e que têm, ou querem ou desejam, já escrevem, né? Mas e qual para essas novas escritoras, para esses novos escritores, né? O que a senhora poderia dizer, aconselhar, se é possível aconselhar um escritor ou uma escritora? Desculpa,
Desculpa, eu vou só dar uma farinha aqui na janela que estão a chamar. Desculpa. Ok. É ótimo, isso é Cabo Boa Verde. noite, Sandra. Estou aqui ao telefone, tá bom? Eu depois falo consigo. Obrigada. Desculpa. Tudo Mil bem. desculpas, mas eu estou sozinha em casa. Depois, depois aconteceu. As mulheres têm que contar estas histórias. Depois aconteceu que o guarda chegou e ele ficou preso. A porta fechou. Então tinha que dar-lhe uma satisfação. Ele agora está. Ok, Ok, desculpem lá. ok. Mas isso faz parte, se calhar, uma crónica que alguma escritora jovem pode escrever. Não é? Já fica o Porque eu mote, né? escrevo. Porque eu escrevo sobre o dia a dia, sobre os problemas das minhas amigas, os meus problemas. E quando a gente vai comparar com os problemas de outras pessoas, outras classes menos privilegiadas, não são nada. E por isso é que eu não escrevo sobre a minha vida. Porque quando a gente vai ver a dos outros, é tão mais importante. É tão mais emocionante e mais enfático que de facto não vale a pena escrever sobre as minhas histórias. Mas eu escrevo sobre as histórias das pessoas que passam por mim. Escrevo sobre as histórias que estão comigo, as pessoas que estão comigo. Eu roubo as histórias, roubo as experiências dos outros. Eu roubo as emoções dos outros. Porque também estou disponível para que roubem as minhas emoções e as minhas histórias. Quando eu para dizer às pessoas que querem escrever, aos jovens, não é? Porque os outros já sabem muito melhor do que eu como escrever, mas eu digo sempre aos jovens, olhem à vossa volta, porque isto foi o que me disseram. Isto foi o que me disseram. Olha à tua volta. Olha para as pessoas que te olham, que falam contigo, que te escolhem. Então é isso que eu procuro fazer, Caio. Contar sem talvez invadindo um bocado, mas contando histórias dos outros. Também aprendo com os outros, sabe? Eu o que eu sei, eu aprendi com os outros, quer nos livros, quer na vida do dia a dia, quer com os meus mais velhos. Então estamos nessa. É olhar à volta e sobretudo, emocionar com a vida dos outros. Não olhar o olhar seco de escritor, eu posso. Não. É meter-se nos problemas dos outros, emocionar-se, criar empatia. Porque senão, se for só um observador, é um investigador. Eu acho que o escritor tem que ser mais do que um investigador de causas e de palavras, tem que ser um investigador de emoções, da alma, né? Trazer a alma da pessoa para nós. Não sei se respondi. Respondeu e com muita propriedade. Eu queria abrir agora para as minhas colegas, minhas parceiras, Fernanda, Rafaela, não sei se a Nadusca está aí também, que se quiserem fazer perguntas para a senhora, para depois abrir Eu gosto do senhor. para quem está nos escutando aqui. Oi, Dina, muito obrigada Oi, por Fernanda. estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme. Já é a segunda vez, na verdade, que você faz uma participação em um evento comigo e com a Nadusca. Não sei se você se lembra, mas ano passado você cedeu alguns textos para um clube que a gente tinha com o Cefet de Divinópolis. Inclusive, eu acredito que tem alguns aqui, porque todos queriam te conhecer pessoalmente, virtualmente, né? Na verdade, eu tenho uma pergunta, mas ela está relacionada aos textos, ao livro, na verdade. Então, eu não sei se eu deixo para fazer depois. Eu queria só mesmo agradecer aqui a sua presença, agradecer também a todos os nossos participantes, inscritos que estão aqui. E aí eu deixo para fazer minha pergunta no segundo momento, quando a gente não estiver gravando. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigada, você é um Eu amor. sei, nós estivemos juntas já num outro Zoom. Eu esqueço-me, já desde a pandemia a gente entra em várias cenas dessas. Então, eu vou esquecendo umas. Mas eu quando vi o seu nome, eu disse, eu estou a ver Fernanda Campos, depois eu disse assim, bom, não é minha amiga de Facebook, sabe como é, não é?
Deve ser mesmo amiga da coisa literária. E depois eu vejo. Mas olha, se calhar nós estamos ainda mais perto do que eu e a Naduxa, que eu não tenho visto. Ah, que pena. Eu vou passar então para a Rafa, para ela te cumprimentar. Rafaela, E aí, sim. no segundo momento, a gente. Quando quiser, se eu puder, vamos lá. Tá. Então, muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer muito a sua presença e dizer que os contos, assim, os 3, né, que foram selecionados, antes nós fizemos uma leitura e uma preparação do material para poder disponibilizar para o pessoal, né, e agradecer também essa gentileza de disponibilizar esse material abertamente para os participantes desse clube, né, porque muitas vezes a gente também tem essa dificuldade de ter acesso aos materiais, né, mas a sua generosidade, assim, e de todos os participantes é algo realmente que a gente tem que agradecer sempre, né? Por compartilhar essa riqueza com a gente. E os seus contos, especificamente, os que nós vamos discutir hoje, né, eles me tocaram de uma forma muito, assim, especial, né? Até por isso, essa ideia da gente começar hoje, né, do Caio começar hoje falando sobre esse papel da mulher e falar sobre as personagens femininas, né? Porque eu acho que nós já vamos daqui a pouco encerrar a gravação para começar um diálogo mais à vontade, né, a respeito dos textos. Eu estava à vontade. Eu estou aqui tremendo de nervosa, mas estou fingindo que eu estou bem tranquila. Mas então, assim, essa força dessas personagens e as histórias que você conta são histórias que geram uma identificação com memórias que toda mulher tem, se não da sua própria experiência, mas da experiência de amigas, de familiares, né, de outras mulheres do seu convívio. Então, eu queria saber se é comum para você que mulheres, né, de outros contextos, de outros países que têm acesso à sua obra, se essas mulheres falam isso que eu estou falando, né, que elas se sentem identificadas, mesmo vivendo em um outro contexto, em um outro mundo, por assim dizer, né, social, se elas se sentem e revelam para você essa identificação a partir dos seus textos. Essa seria a minha pergunta. Olá, Rafaela. Rafaela, eu tenho andado um bocado de países. Eu tenho falado com imensa gente. Eu gosto de falar com as pessoas que eu encontro no autocarro, no comboio. Eu adoro andar de autocarro e de comboio. Não aqui em Cabo Verde nós não temos comboios, mas aqui temos autocarros. Autocarros, sabe o que é, não é? Então é assim. Eu acho que nós somos todos muito iguais. Quando eu vejo, e não é, eu acho que não é a maternidade, eu não vou por aí, não tem nada a ver. E se fosse possível, eu acho que se fosse possível entrarmos no universo do homem, despidas de qualquer preconceito e eles também, desarmadas, absolutamente desarmadas, nós iríamos encontrar os mesmos problemas. Eu tenho 3 rapazes, 3 filhos. Aliás, o meu ambiente tem sido sempre de muito, muito homem. Os meus irmãos, eram muitos irmãos, são muitos primos, quer dizer, então, desde criança que eu vivi no meio dos rapazes, e claro, das raparigas. O que eu vejo nos rapazes é que eles estavam sempre em defesa, porque foram educados para isso, para estarem em defesa, para não darem por fracos, porque eram superiores, então eles tornaram-se diferentes de nós. Isso é o que eu penso. Porque eu quando penso nas dores de alguns homens que eu conheci, são tão iguais às minhas dores, os problemas deles são tão iguais aos meus problemas, que eu penso que é apenas a roupagem exterior que nos torna diferentes. Em relação à mulher, não. Em relação à mulher, nós estamos absolutamente desarmadas umas com as outras. As mulheres que eu conheço, mesmo aquelas que eu não conheço, que eu encontro no autocarro, 2 minutos depois já sabemos a vida uma da outra toda. A gente não está a inventar, a gente não está a esconder. E depois há uma coisa,
eu lembro-me que, acho que escrevi uma crónica sobre isso. Eu estava em Lisboa, encontrei uma senhora, era toda muito fina, mas mesmo muito fina, eu assim toda desmazelada como sempre, mas encantámos uma pela outra. E fizemos uns metros a caminhar, já tínhamos saído do autocarro e já não se tinha falado. E ela então conta-me, assim mais ou menos, olha para mim e diz-me que está furiosa com o marido, que o marido que não lhe atende o telefone, que não isso, que não quer. E ela começa, quer dizer, ela estava tão cheia, estava tão angustiada, que a primeira pessoa que ela encontra e que ela sabe que não vai contar a ninguém, porque não é do seu meio, porque não a conhece, não é, parece uma estrangeira. Quer dizer, então é como se fosse um padre, um confessor a que a gente fosse para contar as coisas. Eu também sou capaz de fazer isso, encontrar uma pessoa que eu não conheço e que eu sei que não vai dizer a Dina fez isto ou aquilo outro, e contar-lhe as minhas coisas. Nós temos essa empatia, a empatia feminina. E nós sabemos o que... E por outro lado, nós sabemos o que são dores das mulheres, o que é sermos obrigadas a calar, o sermos obrigadas a andar atrás, o sermos obrigadas a contentar com um salário menor, o sermos obrigadas a cozinhar para a família toda, o sermos obrigadas até a ser responsáveis, mesmo desempregadas e em casa e domésticas, a ser responsáveis pela alimentação da família. As mulheres sabem isso muito bem. Quer dizer, que coisa é que nos pode unir mais? Esta vida, não é destino, não é destino, mas a situação, esta condição que durante algum tempo nos frisou. Eu acho que sim, eu acho que nós mulheres, Rafaela, nós somos muito iguais. Somos muito iguais e temos as mesmas... Não vou dizer, somos muito iguais. Obrigada, Dina. Realmente temos que concordar com isso, né? Nossas dores, nossas alegrias são muito parecidas, independente do lugar onde a gente esteja, né? Caio, então vamos dar sequência ao encontro? Agora a gente vai parar então a gravação, não é isso?